Sejam todos bem-vindos aos nossos seminários integrados do PPG Ecologia. Hoje a gente vai ter a fala do Dr. Daniel Bini Simões, né? Ele tem graduação em Ciências Biológicas, ele é mestre em Biologia Animal, doutor em Entomologia pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, com um período, né, na Illinois State University, lá nos Estados Unidos. E hoje, né, esse seminário integrado, né, eles estão sendo gravados e sendo disponibilizados no canal do YouTube do PPG Ecologia, que se chama Relatos de Experiências do PPG Ecologia. Então, o doutor Daniel tem em torno de 20 minutos para a sua fala e depois a gente abre para perguntas. Então, a gente agradece imensamente aqui, né, em nome do programa de pós-graduação em Ecologia, né, ao Daniel ter aceito o nosso convite, e a gente passa a palavra para ele. Então, Daniel, muito obrigado aí. Bom, pessoal, obrigado a vocês aí, pessoal da URI, né, na parceria já antiga aí da questão da pesquisa, dos cursos, eu participei de vários eventos aí, e é mais um, né, eu fico feliz de ter a oportunidade de falar para a academia. Eu acho que a gente que está trabalhando nessa área de controle de vetores tem que ter uma ponte direto com a academia, a gente vem da academia também, e deixa eu colocar a apresentação aqui, senão eu falo 20 minutos sem abrir a apresentação. Eu tenho que compartilhar a tela, né? Só um minuto. Present now. Higher screen. Allow. Já estão vendo minha tela? Só dá o OK se estiver aparecendo para vocês. Está aparecendo. Ah, beleza. É isso que eu queria saber. Tela cheia, tá OK? Posso começar, então? Uhum. Tá, beleza. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre controle de mosquitos no Brasil, né? Na verdade, eu trago um relato aqui de duas experiências que nós tivemos aí no Brasil e nos Estados Unidos, né? Eu venho trabalhando com mosquitos vetores há quase 15 anos, para ser mais exato, né? Do início dos estudos aí de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ainda tem mais, né? Se for pensar bem. Mas vamos lá. Basicamente, pessoal, nós temos que entender uma coisa. Mosquitos têm dois estágios de vida, tá? E esses estágios, eles são totalmente independentes, aliás, parcialmente independentes, tá? A forma adulta, que é a forma alada, é onde o mosquito ele está no ambiente terrestre, e todos os demais estágios dentro desse ciclo de vida pertencem exclusivamente ao ambiente aquático, né? O ovo, ele está nos dois ambientes, na realidade, mas depois da eclosão, as larvas, elas vivem no ambiente aquático. As fêmeas, principalmente, elas se alimentam do sangue de mamíferos, elas o fazem porque precisam maturar os seus ovários, né? E ao fazê-lo, elas tornam os ovos viáveis, e nesse momento da alimentação no sangue, a gente chama de hematofagia, elas transmitem aí as doenças, né, para os seres humanos, né? Hoje, pessoal, nós temos dois tipos de controle de mosquitos no mundo. Ou você foca o controle na fase adulta, que não é um controle muito utilizado, porque ele é bastante falho e ele tem muita deficiência, principalmente em você localizar esse adulto, ou você foca o controle na fase larval. E é exatamente desse controle na fase larval que nós vamos falar aqui hoje. Só que antes de começar, é bom a gente entender que tudo o que acontece na fase larval, ou todos os estressores, todas as interações ecológicas, sejam elas mediadas por interação interespecífica, tudo isso que acontece na fase larval vai afetar a qualidade deste adulto. E é por isso que programas de controle de mosquitos que focam na fase larval tem que se ter um cuidado muito grande para você não adicionar no ambiente adultos que sejam adultos mais bem nutridos ou mais fortes, que vão ter capacidade de transmitir mais vírus, né? Então, nosso foco, que é o controle na fase larval, nós temos aqui hoje, qual é a principal problemática do Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite várias arboviroses. Arbovirose, para quem não se lembra, são todos aqueles vírus que são exclusivamente transmitidos por artrópodos, tá? Então, tudo que é transmitido por artrópodo eu chamo de arbovírus. Esses vírus, eles estão contidos num ambiente silvestre, só que com todo o processo de formação de cidades, de sociedade pelos seres humanos, principalmente os processos de desmatamento, esses arbovírus,
eles acabam adentrando aos ambientes urbanos e acaba sendo um problema de saúde pública, né? Então, o homem ele entra acidentalmente no ciclo desses vírus, o arbovírus, e isso se torna aí um problema seríssimo. O Aedes aegypti está no Brasil desde a época da colonização do Brasil. Acredita-se que ele veio com o tráfico negreiro, né, na época do Brasil colônia mesmo, e é um problema de saúde pública desde então. Foi controlado em algum momento da história, mas teve uma reintrodução aí no século passado, no século XX, e hoje nós temos um mosquito ocorrendo em todas as unidades da Federação Brasileira. O Aedes aegypti, ele transmite não só a dengue, mas nós temos aqui no Brasil o vírus da dengue, zika, chikungunya, e mais recentemente, no Rio de Janeiro, foi introduzido um vírus chamado de maiaro. Esses vírus, eles são todos aparentados, viu, pessoal? Eles pertencem à família Flaviviridae, eles são flavivírus, tá? Eles são vírus que geralmente acometem o organismo humano e causam aí um problema muito sério de dor nas articulações, dor atrás dos olhos, febre alta, e eles podem evoluir, principalmente o vírus da dengue, para quadros hemorrágicos, né? Quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de dengue hemorrágica, né? Que na realidade é uma evolução de quadro de uma infecção viral por um vírus da dengue comum. Hoje nós temos 4 tipos de vírus circulando no Brasil, 1, 2, 3 e 4, e isso torna o problema ainda mais complicado. Um outro inseto que é bastante problemático também é um primo próximo do Aedes aegypti, chamado de Aedes albopictus. O Aedes albopictus, ele vive nas regiões periurbanas e rurais, e isso o torna bastante perigoso, porque ele pode servir como ponte zoonótica. Ele pode simplesmente trazer mais arboviroses para o ambiente urbano. Então, o que nós precisamos fazer, na realidade, é tomar cuidado com as populações de mosquitos. Isso aqui é um artigo que saiu no ano 2016, foi encomendado pela empresa alemã Oxitec, que avaliou o custo econômico, tá, do impacto do Aedes aegypti sobre a economia brasileira. Então, nós temos aqui, na ordem de milhões, tá, o custo por região, tá, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul, e aqui combate ao vetor, custos médicos diretos e indiretos, e vou mostrar para vocês aqui a nossa realidade da região Sul, no ano de 2016, são 4 anos atrás os dados, mas eles servem muito bem para exaltar para a gente a realidade atual também. Tá? Então, no Sul se gasta uma ordem aí de 128 milhões de combate ao Aedes aegypti, com custos médicos diretos e indiretos, a gente gasta, respectivamente, 9,1 e 15,1 milhões. Custo médico direto é tudo aquilo relacionado à despesa com qualquer procedimento médico, internação, remédio, etc. E indireto é tudo aquilo relacionado ao afastamento de trabalho, né? Pessoa que fica sem trabalhar por conta da doença que está sendo acometida. Se nós somarmos tudo que é gasto no Brasil em combate ao vetor, nós chegamos aí na ordem de 1,5 bilhões de reais, né, se gasta por ano, principalmente com salário de agente de saúde, com campanhas educativas para conscientizar a população. E com inseticida, na realidade, seja ele químico, biológico, natural, se gasta apenas 78 milhões. Então, tem-se um custo muito alto de combate ao vetor, mas pouco se gasta com inseticida, né? E o que acontece na realidade é que, se nós somarmos os custos médicos diretos e indiretos, estamos aí na casa de 258 milhões e 267 milhões, respectivamente, se gasta com tratamento, né, porque custo médico direto e indireto significa tratamento de saúde, né, de qualquer natureza, contra 78 milhões com combate ao vetor. Então, logo, nós não precisamos ser expert para entender que o controle de mosquitos ele não funciona. Qual que é o perigo ecológico? Qual que é o risco ecológico de você não fazer um controle de mosquitos adequado? Bom, vamos mentalizar que isso aqui seja um recipiente descartável e aqui dentro eu tenho 100 larvas de Aedes aegypti. Tá? Se eu tenho um controle que não é adequado, ou que pelo menos que não é feito, né, ou se é feito de forma deficiente, e eu tenho mortalidade de metade dessas larvas, vão sobrar 50 larvas aqui dentro. Essas larvas que sobraram aqui dentro, a gente chama isso de
mortalidade intermediária, né? Essas larvas que sobraram, elas, por, né, simplesmente a livre de competição, estão num ambiente muito mais favorecido, né? Essas larvas que estão no ambiente favorecido, elas vão comer mais, elas vão crescer mais, elas vão se desenvolver em um tempo muito maior, menor, desculpa, um tempo menor, entre a eclosão do ovo até a imersão do adulto, e, com certeza, elas vão ser larvas maiores que vão dar origem a mosquitos maiores. Esses mosquitos maiores, por sua vez, eles vão replicar mais vírus e vão transmitir mais doenças. E também vão produzir mais prole. Então, você entra num efeito de cascata quando você, de certa forma, você negligencia o controle de mosquitos no Brasil. Tá. Vou trazer aqui para nós, pessoal, antes de falar do nosso método de controle biológico, a situação da dengue hoje no estado de Santa Catarina, que é o nosso estado, né? Apesar que vocês estão aí no Rio Grande do Sul, eu vou trazer do nosso estado de Santa Catarina. Hoje, nós temos muito nítido, a gente que está trabalhando diretamente com controle de vetores, o controle a nível estadual e municipal ele é muito deficiente. Qual o nível de deficiência? Ele é quase inexistente, vamos dizer dessa forma, né? Eu arriscaria dizer, nesse ambiente de academia, que é quase um milagre nós não termos uma explosão de dengue maior, apesar que vocês vão ver que teve um aumento muito considerável do ano de 2019 para o ano de 2020, sem olhar para os dados lá de trás. Né? Se você olha uma série histórica desde 2015, você percebe que esse crescimento dos números de casos de dengue, de infestação de mosquito, ele é quase que exponencial. Mas o que acontece hoje, na realidade, é que nós temos um controle deficiente, temos uma comunicação deficiente e se conhece muito pouco de ecologia, de biologia, de morfologia de mosquitos. Então, eu diria assim, com toda certeza, dentro desse nosso ambiente acadêmico, é quase um milagre nós estarmos aí passando por epidemias de dengue sem termos mais pessoas acometidas com a doença, apesar que já temos um número bastante elevado. Essa é a nossa situação hoje no estado de Santa Catarina. Tudo que está mais vermelho aí significa maior infestação por mosquitos, por Aedes aegypti. Isso é quantidade de adulto lá nas cidades. Então, os municípios mais infestados estão mais vermelhos e os menos infestados estão mais voltados para a cor branca ou rosáceo, né, como queira. Então, a gente tem um problema muito grande aqui na nossa região, a região do Chapecó, que é a região oeste, né? Nós podemos ver que está circulado em vermelho. Temos aí uma superpopulação de vetores. Qual é o problema de se ter superpopulação de vetores? Bom, o problema é assumir o risco, assumir a negligência e assumir que, a qualquer momento, nós podemos ser porta de entrada para diversos outros arboviroses. Então, a nossa situação hoje ela é essa. Tá? Isso no estado de Santa Catarina. Quando nós olhamos para nível de Brasil, a gente percebe que a situação piora um pouquinho. Infelizmente, não tem os dados aqui a nível de Brasil, mas, tirando como exemplo apenas o estado de Santa Catarina, já dá para ter uma noção do tamanho do problema. Então, se nós assumirmos o risco da falta de controle e que nós temos mosquitos que vão servir de porta de entrada, se nós quisermos mudar essa situação, nós precisamos, na realidade, fazer o controle efetivo dos vetores. Essa é a nossa realidade no estado de Santa Catarina. No eixo X, nós temos as semanas epidemiológicas, são as semanas onde as unidades de saúde municipais comunicam a unidade de saúde estadual, que é a divisão de saúde, que é a DIV, né, que é a divisão de epidemiologia, e são notificados, são casos de dengue notificados ao longo das 23 semanas que nós temos até agora no ano. Tá? Então, nós temos aí, a linha vermelha representa o ano de 2019 e a linha azul representa... Desculpa, ao contrário. A linha vermelha representa o ano de 2020 e a linha azul representa o ano de 2019. Então, nós temos aí um aumento considerável, né? Um crescimento assustador. Tá? E são casos notificados. A notificação significa que o cara ele tem os sintomas, mas não fez o teste. Né? E os testes, muitas vezes, são falhos, tá, pessoal? Então, tem isso também. Quando a gente vem para casos confirmados, o número total muda, mas o pico da curva não muda. Né? Então, nós temos aí uma diferença considerável no número de casos no ano de 2020 com relação ao ano de 2019. Então, diante desse contexto, nós não temos outra alternativa
a não ser promover a redução da população de mosquitos vetores no ambiente. O que tem sido feito hoje? O Ministério da Saúde trabalha com dois fármacos aí para controlar adultos, que é o bendiocarb, tá? Que é um inseticida que ele faz aquele fumacê, ele joga no ambiente para matar os adultos. Ele só é usado, tá? Quando um bairro ou uma região da cidade indica algum caso de dengue. Ou seja, se nós tivermos 32 milhões e 500 mil mosquitos vivendo em Erechim e não tiver caso de dengue, ninguém vai controlar esses mosquitos. Eles vão ficar lá porque as prefeituras e o governo entendem que se você não está tendo transmissão do vírus, não é prioridade controlar o adulto. Tá? Só que o bendiocarb é uma molécula extremamente antiga. Ela é um inseticida que é utilizado na agricultura desde a década de 50, não é seletivo e, com certeza, oferece muito caso de resistência. E, como larvicida, como controle de larvas, nós temos aí a utilização de um medicamento, um hormônio de crescimento, tá, chamado de piriproxifene, que faz com que as larvas elas não mudem de estágio ou estádio. Então, elas ficam ali no recipiente e morrem. Tá? E esse aqui funciona. Só que, o que acontece, pessoal? O problema maior hoje no Brasil de proliferação de mosquitos está exatamente naqueles locais onde eu não vejo a água acumulada e aqueles criadores que estão no pátio da casa que eu não consigo localizar. Esse é o problema maior. Né? Então, um larvicida dessa natureza, ele só é efetivo se eu consigo colocá-lo em todo e qualquer recipiente que está acumulando água. Se eu vou no pátio da minha casa, acho 35 copos descartáveis cheios d'água, cheios de larva, eu não preciso de inseticida, né? Eu não preciso de inseticida biológico, eu preciso só simplesmente virar esse copo no chão e eu vou ter 100% de mortalidade. Essa é a realidade. Né? Então, uma das grandes problemáticas de controle de mosquito do Brasil hoje está na metodologia, o método. Hoje nós temos ferramentas que funcionam, como, por exemplo, o uso de bactérias, que a gente entra nessa palestra de hoje, tá? Que fala do uso de bactérias para o controle biológico de mosquitos. Né? Bactéria é um organismo biológico. Hoje a gente está falando aqui do Bacillus thuringiensis israelensis, também conhecido como BTI. Trata-se de uma bactéria que foi descoberta em 1911, mas que foi hoje adaptada, na realidade, ela foi selecionada em laboratório para ser exclusiva, tá? Para ser seletiva, na realidade, para controle de larvas da ordem Diptera, onde estão os mosquitos. Os mosquitos são dípteros, família Culicidae. Tá? Então, essa bactéria, na realidade, existe uma cepa específica, chamada de cepa AM6552, que é desenvolvida pela empresa Valent Bioscience, nos Estados Unidos, e é comercializada no Brasil pela empresa Sumitomo. Tá? Trata-se, na realidade, de esporos bacterianos. Tá? Esses esporos, exatamente essa estrutura que vocês estão vendo aqui aumentado aqui no microscópio eletrônico, esses esporos eles carregam cristais tóxicos, tá? E esses cristais tóxicos, esses esporos são misturados na água, e esses cristais tóxicos eles entram em contato, são ingeridos pelas larvas de mosquito, entram em contato com o epitélio da parede intestinal e causam uma lesão no epitélio da parede intestinal, causando, então, uma hemorragia e uma morte. Aí você pode pensar assim, esse é um processo longo. Não, dura de 3 a 10 minutos. Então, qual que é o pulo do gato do controle de mosquitos, então, pessoal? É a forma com que eu faço essa bactéria chegar até os locais onde existem larvas de mosquito. A bactéria é usada para controlar larvas de mosquitos Aedes aegypti há mais de 20 anos. Existe uma vasta lista de trabalhos publicados na literatura, inclusive até que o meu grupo mesmo trabalha muito com o BTI, mostrando que é um produto extremamente eficiente, não tem risco para o meio ambiente, é um produto que ele não tem efeito no nível trófico superior. Por exemplo, se tem um predador que se alimenta da larva do Aedes, ele não é tóxico para o predador. A gente já publicou trabalho nessa área também. Ele é seletivo para a ordem Diptera, né? E
e ele tem uma letalidade muito rápida e não tem caso de resistência. Tá? Então, o que vai mandar no controle de mosquitos é a forma com que nós aplicamos esses inseticidas. Né? Então, existem duas formas de aplicação. A gente chama de focal, que seria a aplicação direta do inseticida biológico, das bactérias, naqueles locais que acumulam água, que eu não posso remover a água. Então, vamos pensar em piscinas, em caixas d'água, vamos pensar em barris que acumulam água da chuva para lavação de carro, todos esses contêineres onde eu não consigo remover aquela água, tem muita água, eu faço aplicação focal. Em todos os outros recipientes, que são aqueles que eu não vejo, que está no fundo do pátio de sua casa, que está, na realidade, espalhado no lote baldio, que são os grandes responsáveis pela produção de mosquitos adultos, eu faço um método chamado de aspersão ou pulverização. E é exatamente baseado neste método que eu trago agora 3 estudos de casos. Né? A aspersão consiste em misturar esse esporo bacteriano em água e, pela utilização de um atomizador costal ou um atomizador veicular, você pulverizar esse esporo bacteriano no ambiente. Então, ele faz uma nuvem de chuva, né? Uma chuva como se fosse uma garoa, tá? Onde o esporo bacteriano está envolvido na molécula na gotícula de água. E ele vai se assentar sobre esses produtos aí, sobre o substrato, na expectativa de alcançar o quê? Todo e qualquer recipiente dentro do raio da pulverização que possa, por sua vez, acumular água e funcionar como um criadouro e matar a larva do Aedes aegypti. Então, foi exatamente isso que nós fizemos 3 experimentos, um experimento realizado aqui em Chapecó, esse não foi realizado por nós, foi realizado por um pesquisador há mais tempo atrás, a gente pegou os dados só, e foi um experimento em ferro velho. Então, ele pegou 3 ferros velhos, 3 depósitos de reciclagem. Isso aqui é mais ou menos o que você encontra no ferro velho, né, pessoal? Então, imagina que nesse entulho de ferro, que vai ficar aí 3, 4, 5 meses sem ser removido, se vier uma chuva aqui por cima, nós temos N possibilidades de acúmulo de água em que um agente de saúde, nem se você botar o exército brasileiro inteiro, eles não vão achar as possibilidades que nós temos de acúmulo de água para proliferação de mosquito em uma situação dessa. Se nós olharmos para os municípios brasileiros, as cidades estão repletas de ferrovelhos dessa natureza. Chapecó, por exemplo, tem mais de 100. Então, o que fizeram? Separaram 6 ferros velhos e 6 depósitos de reciclagem, aplicaram em 3 foram tratamento e 3 foram controle. Né? 3 com BTI, 3 sem BTI. Então, aplicação com atomizador costal, e aí contabilizaram no período de 15 a 15 dias o número de focos de mosquitos encontrados, que seriam locais com larvas ou locais com ovos, e números de ovos que eram depositados em armadilhas de oviposição, ou ovitrampas. Então, o que encontraram, na verdade, foi uma redução no número de focos nos ferros velhos, onde foi aplicado o BTI com relação àqueles onde não foi, de 15 para 3, e os depósitos de reciclagem de 14 para 0, né? Mostrando que, com certeza, o BTI ele se acumula na superfície, ele é carreado para dentro do sistema onde se acumula água e prolifera larva. Com relação ao número de larvas e ovos, houve uma redução ainda maior, né, de 454 para 47 e 305, 454 para 47 nos ferros velhos e 305 para 0 nos depósitos de reciclagem, mostrando aí uma eficiência da aplicação. Só que a gente não podia ficar só com esses dados. Esses dados, por si só, eles estavam fracos, eles estavam, na realidade, a gente precisava ter a certeza de que a pergunta científica aqui seria a seguinte: a hipótese é que realmente a água, tá, a gotícula de água viajando no ar, ela carrega o esporo e faz com que esse esporo se acumule naqueles locais, naqueles possíveis locais de criação que seriam utilizados para a criação de larvas do Aedes aegypti. Aí fizemos um experimento, esse foi liderado pela empresa Sumitomo, em Indaiatuba. Esse foi o experimento brasileiro. Então, isolamos uma área inteira de um bairro, né, 4 quadras, e espalhamos aí potes, tá, vazios, não sei se estão conseguindo ver aqui, são potes descartáveis com capacidade para 100 ml, vazios, sem água, sem nada. Né? Então, esse pote ele estaria simulando um local de oviposição do Aedes aegypti. Imagina um pote desse no meio do pátio, recebendo chuva, ele vai acumular água e vai servir como criador. Espalhamos esses potes, cada pontinho amarelo desse recebeu um pote,
tá? E o que nós fizemos, na realidade, foi aplicar o BTI via atomizador veicular. Então, a caminhonete passava nas ruas aqui, sem entrar nas casas, tá? Jogava a nuvem de água com a bactéria, tá? Essa água pulverizava todas as casas aqui, fazia uma chuva de esporo com água misturado, gotícula de água, e a ideia era saber se iam assentar nos potes, se isso causaria mortalidade larval. Então, esses potes foram recolhidos 1 hora após a aplicação, levados ao laboratório. Aqui está a caminhonete passando nas ruas, aplicando, levado ao laboratório e foram feitos testes de mortalidade, né? No laboratório, eu pulei a parte aí da metodologia, para a gente ficar com uns 20 minutos, deve estar estourando, mas colocamos água com lavas, são 20 lavas em cada pote, e fizemos o acompanhamento da mortalidade, um experimento bem simples, né, basal, a cada período de 2, 6, 24, 48 horas. O que nós encontramos aqui foi uma mortalidade nos potes de 99,74% das lavas que foram colocadas nos potes, que foram submetidos a essa chuva de BTI, elas morreram, né? Mostrando que, em uma situação de campo, com certeza, essa pulverização ela vai alcançar aqueles recipientes. Esses potes não foram simplesmente colocados a céu aberto, foram colocados embaixo de árvores, embaixo de marquises, embaixo de coberturas das casas, né? Mostrando que a nuvem ela chega, se espalha e realmente espalha o esporo no ambiente, cobrindo toda a área. Fizemos o mesmo experimento no ano de 2018, tá? Nos Estados Unidos. Eu passei um mês lá trabalhando no New Orleans Mosquito Control, né, no Centro de Controle de Mosquitos de Nova Orleans, onde eu tenho uma parceria de pesquisa lá com o pessoal, com a doutora Jennifer e com a doutora Cláudia Regal. A gente imagina que um quintal de uma casa americana seja isso aqui, com pessoas felizes, lindas, maravilhosas, como se fosse uma novela, né? Só que na realidade não é. A gente tem aí um quintal bastante parecido com a realidade brasileira, né? Uma situação dessa é um prato cheio para a proliferação de mosquitos vetores. Nós temos N oportunidades aqui de acúmulo de água e de locais que com certeza servirão para a proliferação de larvas de mosquitos. Diante de um cenário desse, a única solução que nós temos é ter um inseticida biológico ou não que chegue até os locais onde os mosquitos podem se acumular. Foi exatamente o que foi feito. Nos Estados Unidos o experimento foi um pouco mais cool, né, como diria em inglês, porque a gente usou um helicóptero para dispersar esse BTI misturado à água. Então foi isolado, foram utilizados potes ainda menores. Esse pote tem capacidade de 80 ml, só ele é bem pequenininho. A gente colocou ele na grama das casas. Na verdade, eu trouxe um resultado parcial, pessoal, para a gente ficar mais rápido. Tá? O experimento é bem maior que esse. Eu não trouxe o resultado dos controles também, mas só para exemplificar como é que a técnica funciona. Tá? Depois a gente pode bater um papo depois da apresentação, eu posso explicar tudo em maiores detalhes. Mas, basicamente, cada pontinho vermelho desse foi uma residência ou uma área dentro do bairro onde foram espalhados aleatoriamente 6 potes. Tá? Esses potes eles ficaram sobre a cobertura de árvores e marquises ou em áreas totalmente abertas, exatamente para tirar o erro de que, será que a chuva de BTI ela vai se acumular se o pote estiver debaixo de uma árvore ou debaixo de uma marquise? Né? Só que eu compilei esses dados que eu vou trazer para a gente, não trouxe os dados separados. Seria o helicóptero passando, não sei se vocês conseguem ouvir aí, mas esse seria o helicóptero, boa noite, fez experimento 1 hora da manhã, aproximadamente, para não alarmar a população, e aí 1 hora depois recolhemos, amanhecemos o dia lá fazendo isso aí, né? Levamos para o laboratório e começamos os testes de mortalidade cumulativa a cada 1, 2, 24, 24 e 48 horas. Os resultados foram muito similares aos resultados que nós obtivemos no Brasil, principalmente no período de 48 horas. Né? No início, teve uma mortalidade menor. Acredito que até isso tenha sido por conta da velocidade de aplicação. O helicóptero é muito mais rápido, ele libera muito mais volume, mas ele é bem mais rápido. Né? Então, pode ser que não pegou bem aí uma concentração muito grande, mas mesmo concentrações muito pequenas, a gente vê que quando as horas passam, é uma mortalidade cumulativa, a mortalidade ela vai aumentando, chegando a patamares aí extraordinários. Né? Qualquer controle de vetores que promova mortalidade acima de 80% já é considerado extremamente eficiente. Se falar de 90%, então, é uma eficiência ainda muito maior. Tá, aqui concluímos, a gente encerrar aqui os nossos 20 minutos, porque eu passado há muito tempo, já passei, mas vamos lá. O BTI liberado via helicóptero ele tem uma eficiência maior, tá? Ele cobre uma área maior, um período maior, mas
os resultados brasileiros nos mostram que nós podemos fazer o nosso modo também com atomizador postal ou simplesmente com atomizador veicular, né? Nós precisamos, pessoal, isso é um apelo que eu trago para a academia, para a nossa discussão. Esses métodos que funcionam são métodos alternativos, precisam ser entendidos pelos gestores de saúde pública no Brasil. Nós precisamos realmente parar de fingir que estamos fazendo um trabalho eficiente e realmente começar a fazer qualquer tipo de trabalho. Eu acho que vamos ter resultados muito rápidos e muito eficientes aí na região sul, se nós conseguirmos colocar isso a campo, colocar isso nos municípios, nos estados e levar essa informação para as pessoas. Então, eu agradeço aí a atenção de todos. Eu vou deixar a apresentação aqui para a gente ver, talvez, e fico aberto a perguntas se não tiver tempo, e espero que não tenha... Aliás, tomei muito tempo, mas tudo bem. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Valeu pela tua fala aí. Eu vou encerrar a gravação aqui.